Olá, amigos do agronegócio. O nosso tema de hoje, a nossa conversa, o nosso debate será sobre as taxas de juros. Temos bastante informações aí no mercado, então está ocorrendo a Expo Direto 2020 no longo desta semana. Estivemos ontem lá então palestrando no auditório da produção com o tema de orçamento familiar no campo. Então tivemos aí também a oportunidade de conversar com alguns bancos, tirar a temperatura e verificar as informações técnicas que estão sendo oferecidas ao mercado. Então eu trago aqui algumas informações que eu estarei consultando no longo do vídeo, até porque são alguns números, indicadores, então são situações técnicas para nós estarmos então explicando algumas dúvidas que os produtores e a cadeia produtiva do agro têm em relação à questão das taxas variáveis, né? Então todos nós conhecemos muito bem o Plano Safra, né? Então temos a informação também de que várias linhas já estão fechadas, como o Moderinfra, que financia a irrigação, os pivôs de irrigação. Por exemplo, o PCA também, que financia os armazéns, a linha também já encerrou. Temos outras linhas como o ABC encerrando também. Então, poucas linhas que têm recursos ainda. Vamos dizer que uma das que mais se movimenta na feira, então, é o Moderfrota, que também tem um volume não tão significativo, até porque teve uma feira de inserção nacional também nos últimos dias. Então vamos direto ao ponto, eu trago algumas informações mais em relação, nesse primeiro momento, ao que tem disponível hoje dentro do Moderfrota. Então o produtor rural, as concessionárias, as empresas, né, as pessoas que se envolvem nesses negócios, os consultores, os próprios bancos, então usam a linguagem do Plano Safra. Então o que tem hoje como exemplo para um financiamento de um trator? Vamos usar uma referência aí prática e simples. Então, dentro do Moderfrota, ele financia então com taxas que vão variar então dos seus 8,5% até 10,5%, dependendo do tamanho e do faturamento do produtor rural. Lembrando que o prazo então não é aquele prazo ideal, então é um médio prazo, financia 85% e não 100%. Então, mesmo sendo uma taxa fixa, né, temos essas questões para analisarmos, certo? De todos os outros negócios que ocorrem no longo do ano, sejam em negociações diretas, dias de campos, feiras, os produtores rurais precisam agora se adaptar e se adequar a essa nova linguagem das taxas variáveis, né? Então, se nós pegarmos os volumes que tem disponível no Plano Safra hoje, eles não fechariam com os desejos de faturamentos das feiras. Então, o dinheiro indo direto ao ponto, ele não é suficiente, não chega. Então, o próprio BNDES, alguns bancos oferecendo recursos próprios dos seus movimentos estão com algumas linhas diferenciadas na feira. Vamos então entender primeiramente a parte técnica dessas taxas variáveis, que bicho de sete cabeças é isso para o produtor rural. Ele vem acostumado há muitos anos com taxas fixas. Então temos que lembrar que dos anos 2000 para trás, o produtor rural acabou no seu dia a dia, nos seus investimentos, pagando taxas de até 12,75% ao ano. Isso era natural, era normal. À medida que veio o governo anterior do PT, baixando juros, né, diminuindo feira a feira as taxas de juros, mas elas fixadas, vale lembrar que já pagamos 2,5% de juros ao ano. Teve um ano que a presidente Dilma foi na Expo Inter e baixou a taxa de juros lá na visita dela, porque a taxa de juros estava 3,5%. Então ela variou de 2,5% até os patamares de hoje que conhecemos de 10,5%. Né? Mas lembrando sempre que a taxa, né, nesse momento sempre foi fixa. O que isso significa que é muito bom para uma análise de fluxo de caixa para os produtores rurais e demais envolvidos no mercado também. Sabemos também que a taxa Selic teve aí altas de até 14,25 em meio a esse mercado, então o juro subsidiado que o produtor rural teoricamente enxerga, quando ele paga uma Selic, enxerga na verificação uma Selic de 14% e se o juro é 7% lá no Plano Safra, ele está vendo essa distância de 7% que seria teoricamente um subsídio. Mas a pergunta vem, e hoje? Quando a taxa Selic é 4,25 e nós temos que pagar um Moderfrota 8,5. Como fica essa resposta, né? A pergunta está no ar. Então vamos lá.
Hoje, a maioria dos bancos não tem, então, muitas alternativas de taxa fixa. Existe uma única alternativa vindo do BNDES, da taxa fixa, que a gente chama, então, de TFB, taxa fixa do BNDES. Então, ela é 5,9 ao ano. Porém, nós temos que entender a memória de cálculo para chegar no valor final. Então, assim, primeiro momento, composição das taxas. Como que funciona? Os bancos, as agências financeiras credenciadas ao BNDES precisam ter as suas rentabilidades, o seu ganho, a sua margem, a sua contribuição necessária para a sustentação do negócio. Então, essa composição das taxas, ela é a seguinte equação: spread bancário mais a taxa, que a linha do BNDES está determinando, ou que ele tem um próprio recurso interno que ele vai fazer uma indexação com CDI, com Selic. Estarei explicando isso mais na sequência. Muito bem. Então, resumindo, uma taxa de juro, ela se compõe numa equação de soma de duas taxas: spread bancário, que é a comissão do banco, certo? É a margem que ele tem, e a taxa que está sendo referenciada. Por exemplo, se nós temos então hoje o spread bancário girando em torno de 2,1% até 4% ao ano, basta nós somarmos com aquela taxa que nós formos fazer a memória do cálculo. Então vamos ver as alternativas das taxas. Então, fixa, temos o Moder Frota e as outras linhas sem dinheiro para oferecer ao mercado. O Moder Frota vai financiar máquinas e implementos agrícolas de 8,5 a 10,5 fixo ao ano. Tem então essa nova taxa chamada TFB do BNDES, taxa fixa do BNDES, que ela está fixada em 5,9 ao ano. Então basta nós identificarmos no banco de interesse qual que é o spread bancário dele. Pesquise bastante, porque está variando de 2,1% ao ano a 4% ao ano. Aí você tem que somar as duas taxas e vai lhe apresentar então o cálculo, a simples soma de você verificar essa taxa fixa, certo? Bom, a maioria dos recursos estão disponíveis via taxa variável. Então teremos três alternativas. Uma delas, a TLP, a segunda via CDI e a terceira via a Selic. Então ambas as três somamos com o spread bancário, a margem que o banco vai ganhar, para a gente conseguir calcular a taxa de juros efetiva que naquele momento da assinatura do contrato, nos próximos dias, semanas, meses que o financiamento será aprovado, gerando um contrato, uma cédula de crédito rural, o produtor rural então estará sendo desenvolvido a organizar este seu cálculo efetivo. Muito bem, vamos para a TLP. TLP, ela substitui, então, a antiga TJLP, né? Aquela taxa de longo prazo que varia conforme a taxa básica governamental. Então, ela é composta de juros reais pré-fixado mais o IPCA inflação, que é variável. Então, apresentando esse gráfico para vocês aqui, vocês podem perceber que a soma, então, da inflação IPCA mais essa condensação do TLP vai girar hoje nos bancos uma taxa variável de 7,1% ao ano a 11% ao ano. Muito bem. Então temos que verificar que é muito similar TLP, Selic e CDI. Então essa TLP é uma taxa que está muito vinculada à Selic, que é uma taxa pública. Então todos conhecemos hoje o indicador. A Selic está 4,25. Como tem uma observação aqui, na era do governo Dilma, tivemos 14,25 ao ano no pico. Ok, e estamos com 4,25 hoje. O CDI, que os bancos, quando trabalham alguns recursos internos, e alguns bancos estão oferecendo na feira, na semana da Expo Direto, ele significa então o certificado de depósito interbancário.
ele está referenciado hoje a 5,56 ao ano, ok? Está um pouco mais do que Selic. Temos então essas três alternativas: TLP, BNDES, Selic ou CDI, aonde os bancos com seus recursos podendo ser oriundos via BNDES e de seu próprio movimento do seu caixa, oferecendo aos produtores rurais. Então, a grande atenção, temos taxas variáveis, aonde que parte dessa taxa ela é pré-fixada e parte ela está indexada em uma variação. Muito bem. Então, estão girando de 7,7% ao ano, já somadas as duas indexações, até taxas de 11% ao ano, aí, independente dos negócios, seja da área de grãos, da área de equipamentos leiteiros, o que tem Finame, aquilo que pode ser financiado. Então, alguns equipamentos de recursos próprios de bancos não exigem o Finame, mas o que for linha BNDES necessita então ter o código Finame, e aí você vai analisar as garantias, né, se tem alguma reciprocidade, a famosa venda casada e tudo mais, que alguns bancos oferecem de forma forçada. Então o produtor rural vai estar analisando isso com cautela, com o seu consultor, com a sua contabilidade, com os seus gestores do negócio, e assim buscar a melhor alternativa. Mas em resumo, então, eu sou o professor Diogo Moreira, sou consultor da Agrodex Consultoria, trabalho com imóveis rurais e sou palestrante. Trabalhamos com projetos também financeiros há muitos anos e a minha recomendação é muita cautela. Hoje estamos com as taxas acima, muito acima da Selic, que é 4,25%, e o produtor rural se vendo a assinar um pedido aí, fazer um investimento pagando 7,5%, 8%, 9%, 10%, 11%. Ou seja, fazer cálculos com muita cautela, negócios pé no chão. Estamos enfrentando uma possível quebra de safra, então temos que ser realistas e ser parceiro do produtor rural, aonde que o que eu almejo com os meus canais de contatos, clientes, alunos, e a minha mensagem sempre é: precisamos aumentar a renda do produtor rural. Isso precisa acontecer de forma imediata para que não ocorra um caos no agronegócio brasileiro. Um bom dia a todos, até a próxima oportunidade.